A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia! Domingo, 9 da manhã, e já estamos no ar para a honra e glória do Senhor. Conosco nessa manhã, diretamente de Curitiba, no Paraná, e da Espanha, Bilbao, para o mundo, pastor Edson Timóteo. Muito bom dia, pastor Edson Timóteo, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco nesse domingo. Quero somente, em primeiro lugar, agradecê-lo pela sua boa vontade em fazer parte da história do Dominical Cast e que você seja usado nessa manhã para trazer uma mensagem àqueles que nos assistem da parte de Deus. Amém? Dê um bom dia para esse povo. Bom dia, ouvintes de Dominical Quest. É um enorme prazer estar aqui com vocês, estar aqui com Micael. Deus, Micael. Nos acabamos de conhecer. É verdade. Deus, muito tempo. Nós passaremos uma eternidade junto e queremos ver vocês aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós viemos aqui em Lisboa dar uma volta, passamos visitar um amigo aqui em Porto e ele nos comentou sobre este maravilhoso programa e nós decidimos postergar um pouquinho o horário da nossa viagem para vir aqui abençoar e ser abençoado. Amém, é verdade. Quando eu digo de boa vontade é isso, né? Ninguém estava esperando, estava todo mundo tranquilo. Opa, não vamos perder essa oportunidade. Mas eu até disse agora há pouco, esse encontro já estava marcado, né? Glória a Deus. Deus já tinha escrito esse momento e você que está nos assistindo nesse domingo de manhã, ou de repente em outro horário, em outro dia, eu tenho certeza, esse encontro foi Deus quem marcou. Preste atenção porque o tema de hoje é muito interessante. Necessidade versus prioridade. Essa briga, essa luta aí. Às vezes a gente tem uma necessidade, quer muito algo, mas não é prioridade. Não é verdade? Então é sobre isso que o pastor Edson Timóteo, esse curitibano de 50 anos e há 11 anos como pastor, vai falar para a gente nessa manhã. Quero aproveitar e mandar uma saudação a todos da Igreja Evangélica El Camino. El Camino. Em português, o caminho, que é Jesus, com certeza, né? Igreja Evangélica El Camino, que fica em Bilbao, na Espanha. Desde já, qual que é o endereço, pastor? O Instagram de vocês, para quem está assistindo, que está ali na Espanha, puder fazer uma visita. Bom, o endereço é Calle Villa de Plencia, número 28, em Guecho. Nós não temos ainda Instagram, porque nós não estamos divulgando o ministério em redes sociais de momento. Ainda. Porque nós precisamos profissionais como o Micas para fazer um bom trabalho lá. Então, por enquanto, nós não temos Instagram. Amém. Mas a gente vai estar deixando no link dos comentários, assim que tiver normalizado, a gente já põe o Instagram também lá. Para você que está acompanhando posteriormente, já encontrar. Mas pelo endereço, você encontra. Então você que está aí na Espanha ou na divisa com a França, aproveite, faça uma visita, ouça o que Deus tem para você naquele lugar. Amém? Glória a Deus. E desde já quero mandar também um abraço, uma saudação ao pastor Enéas. Não é assim? Pastor Enéas Timóteo, que está aqui nos acompanhando também. Pastor, venha dar uma saudação para esse povo aqui, um bom dia também. A todos ali da igreja de Bilbao. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer imenso estar aqui na cidade de Porto, juntamente com o nosso amado irmão, nesse podcast maravilhoso. Conheci ontem à noite, né, o canal e achei maravilhoso assistir algumas depoimentos, algumas entrevistas, algumas mensagens. Achamos muito interessante. Parabéns pelo seu trabalho. Amém. Em nome de Jesus, e que Deus continue abençoando. E que esse canal seja de bênção para cada vida que possa assistir esses vídeos, que as mensagens possam alcançar muitas almas, que creio que é para isso, né? Com certeza. Se não for para isso, que não exista. Exatamente. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. O pastor Enéas, que também é pastor ali na Igreja Evangélica El Camino, e está convidado. Numa próxima oportunidade, hoje não vai dar tempo, para estar gravando conosco. Tá bem, meu amado? Uma honra. Para e aí, você vai trazer a lembrança do pastor Edson e a sua, são duas. Com certeza. Porque não deu tempo, mas eu não esqueci, não. É verdade. Ok. Esse Amém. é o meu compromisso. Amém. Um forte abraço, pastor. Obrigado. Obrigado, mano.
Fique conosco. Você que chegou agora, pastor Edson Timóteo vai estar falando sobre necessidade e prioridade. Pastor Edson, me diga uma coisa. Você está há 11 anos já pastoreando, não é? 11 anos pastoreando. Me disse que nasceu em berço evangélico e depois de um tempo, infelizmente, se afastou, não é? E posteriormente, realmente teve um encontro verdadeiro com Cristo. Eu costumo dizer que igreja não salva ninguém, né? O pai ser crente, a mãe ser crente, não vai salvar ninguém, né? A salvação ela é individual. Com certeza. Né? Você nascer em berço cristão não quer dizer que você seja salvo. Claro. Que você é um exemplo disso, não é verdade? Mas no momento ali que você teve esse encontro com Cristo, o que ele representa para você depois de 18 anos caminhando já com Cristo, não é? Há 11 anos pastoreando. O que Jesus Cristo de Nazaré é para o Senhor? Jesus Cristo de Nazaré, o que ele é para mim? Ele é o amor que eu nunca quis receber, porque papai e mamãe nos deu amor, e eu tenho certeza absoluta que eu também recebi amor de parte dos meus irmãos, mas como eu saí de casa muito prematuro, com apenas 13 anos de idade, e não retornei até então, e desde esse dia que eu decidi deixar a casa de mamãe e de papai, eu me afastei aos 100% do que é Bíblia, Evangelho, Jesus Cristo, Deus. Tudo isso para mim se tornou coisa completamente banal. Não era a minha prioridade e nem a minha necessidade. Então, esse Jesus, mesmo assim, ele olhou para mim e falou: eu te amo da mesma maneira. E esse Jesus para mim é o amor. Que não mediu consequências, não olhou para a minha situação, não olhou para a minha arrogância, não olhou para a minha ignorância, para nada disso. Simplesmente, ele pegou na minha mão, me abraçou e me trouxe aqui hoje. Aleluia! Esse Deus que as pessoas falam assim, não, porque Jesus, ele ama, né? Na verdade, Deus, ele é amor, não é? Ele é amor. É um atributo dele. Para você que tem alguma dúvida nessa manhã, se você é amado, né? De repente a situação que você está enfrentando nesse momento é meio adversa e você está se sentindo triste, cabisbaixo, ou até mesmo está se sentindo como que não tem mais jeito, não é? Não se esqueça, Jesus ele não ama, Jesus ele é amor na sua plenitude. Aleluia! Pastor Edson Timóteo, que tema é esse, né? Que palavra? Eu conversando com o pastor Timóteo, bem rapidamente, pastor Edson Timóteo, ele disse assim: Micael, eu gostaria de falar sobre isso. Porque tem coisas na nossa vida que são necessidades e tem coisas que são prioridades. Eu lhe deixo, então, à vontade para você falar um pouco sobre isso para a gente. Amém. Mas antes disso, de entrar aqui no que o Senhor colocou no nosso coração, eu vou fazer uma pergunta. Olha, o jogo virou. Você gosta de dias inesquecíveis? Dias inesquecíveis, não é? Olha, se eu disser que não, eu vou estar mentindo, né? Quem não gosta de um dia inesquecível? Eu já tive alguns, né? Como ali o início do meu relacionamento com a minha esposa foi inesquecível, claro. O dia que eu pude pegar meus filhos no colo a primeira vez, inesquecível, né? O dia que eu me recordo muito bem que eu de fato entreguei minha vida a Cristo ali na minha adolescência, por volta dos 13 anos, foi um dia inesquecível também. E eu até lembro de uma música, e até uma música secular, do Jota Quest, que fala de dias melhores. Vivemos esperando dias melhores. É o que a gente quer realmente. E o cristão tem que querer dias melhores, né? Porque nós teremos um dia mais do que inesquecível, que vai ser o encontro com o Pai. Mas por que a pergunta agora? Eu fiquei curioso. Por que a pergunta? Porque eu gosto de participar de dias inesquecíveis. Dias inesquecíveis em que sentido? Na minha vida ministerial, quando eu faço um batismo, quando eu faço um casamento. Todas as vezes que aquela pessoa falar do batismo ou falar do casamento, ela vai mencionar meu nome. Exatamente. Porque eu fiz o batismo, eu fiz o casamento. Ela é obrigada a lembrar. Hoje é um dia inesquecível, porque toda vez que eu lembrar do meu primeiro podcast, eu vou lembrar do Micael Quest. Olha, porque é o primeiro
podcast que eu estou participando na minha vida. É mesmo? Para mim é inesquecível. E primeiro de muitos que vão vir, com certeza. Então, por isso que eu falei, na minha memória vai estar esse programa, todas as vezes que eu falar de podcast. Vai ser, teve o primeiro. Então, se tiver alguma falha, os irmãos me perdoem, porque realmente é a primeira vez. É normal, eu que já estou aqui há pouco tempo, mas já vamos aí para 40 episódios praticamente gravando. Eu erro sempre, eu gaguejo sempre, mas o importante é a palavra, é a mensagem. Mas gostei. Eu estive, antes de vir para cá, o dia 1º, nós viemos aqui para Portugal, e no dia anterior, no dia 31, eu estava na cidade de Vitória. Eu moro em Bilbao, estava na cidade de Vitória, para mim arrumar uma documentação minha, preparar um documento que eu precisava. E eu cheguei com 2 horas de antecedência e eu sentei numa praça para me esperar o horário. Tomei um café, sentei na praça ali, vendo as crianças brincar, e o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre prioridade e sobre necessidade. Porque hoje em dia nós vivemos em um mundo em que nós focamos mais as necessidades e deixamos algumas prioridades para trás. E quando eu comecei a pensar nisso, me veio à memória 3 passagens bíblicas, das quais o Jesus Cristo passou. Que Jesus Cristo ele falou, aquele que venha e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Ele é o nosso maestro. Mateus 11:28, né? Está, ele que nos ensina, ele que nos guia, ele que nos ajuda. E eu lembrei de 3 passagens bíblicas que o Senhor Jesus Cristo ele teve que tomar essa decisão. Ele teve que ou suprir a sua necessidade, ou ele ir para a sua prioridade. Por quê? Eu tenho certeza absoluta que quando o Senhor reuniu a sua família lá no Brasil para decidir vir para Portugal, o Senhor falou, nós vamos para lá e nós vamos fazer isso, nós vamos agir dessa maneira. E quando nós chegamos, porque isso acontece, eu realmente vim para a Espanha para ganhar dinheiro, não vim para outra coisa. Eu vim simplesmente para ganhar dinheiro, meu irmão, o pastor Enéas, já morava aqui, ele foi em Cascavel, onde eu morava, ele me convidou para Cascavel, no Paraná. Cascavel, no Paraná, um abraço pro pessoal lá. Quem está da família lá em Cascavel ainda hoje? Só meu filho. Só o seu filho? Eu tenho um filho lá, e Vinícius, e ele foi lá, e eu estava realmente perdido, jogado nas garras. Jogado nas traças. E ele me convidou para vir para cá. E minha profissão lá no Brasil era técnico em telecomunicações. E ele falou, com essa profissão que você tem aí, com 3 meses você vai ficar rico. Eu falei, glória a Deus, é para lá que eu vou. Te enganou bonito. E aí, quando eu cheguei aqui, então... Estratégia. Isso. Então, nós sempre, quando nós que estamos fora do país, nós temos uma prioridade quando nós saímos de lá. Mas quando nós chegamos aqui, nós começamos ver as coisas e vamos suprindo as nossas necessidades e, às vezes, nos esquecemos da prioridade. E, por exemplo, falando ministerialmente, há muitos pastores, evangelistas, pessoas que saíram do Brasil com um chamado, que Deus falou, você vai para lá, vai para a Europa, e muitos chegam aqui, Deus me trouxe, Deus me chamou, mas daí eles vão suprindo a necessidade deles, passam a maior parte do tempo trabalhando, a maior parte do tempo cuidando de outras coisas, esquece a prioridade, que é o reino. E Jesus Cristo, ele tinha sido bautizado, aí em Mateus capítulo 4, se os irmãos podem acompanhar, ele tinha sido batizado, o Espírito Santo levou ele ao deserto, deixou ele ali 40 dias e 40 noites com fome. E daí chegou um momento que Satanás veio tentar ele. E faz uma pergunta, se você tem fome, por que você não come? Por que você não transforma essas pedras em pão? E o que Satanás está mostrando para Jesus? Uma necessidade. Porque a necessidade de Jesus ali era comer, era se alimentar. Era alimentar o corpo físico que estava precisando. Mas ele tinha uma prioridade naquele deserto, que era cumprir a missão daquele que enviou ele, porque foi o Espírito que levou ele. E aí ele fala assim, não, nem só de pão viverá o homem. Eu tenho a necessidade da comida agora, mas eu preciso agora da prioridade do meu Pai, que é fazer a vontade dele. E a prioridade dele é a palavra, é o que eu vim fazer.
quando Jesus Cristo se encontra em João 4 com a mulher samaritana, quando ele conversa com ela, e ela também veio com uma necessidade, mas Jesus tinha prioridade, mas não vamos por aí. Quando Jesus chega, os discípulos saem para comprar pão. Jesus fica no poço. E quando os discípulos voltam, já está o samaritano ali, a samaritana também, eles falam, Jesus, eu trouxe o pão, o senhor não quer comer? Ele falou, não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Ou seja, ele tinha a necessidade de comer, porque eles estavam com fome, eles vinham caminhando para chegar aí no poço em Samaria. Então, quando Jesus Cristo está naquela ânsia de fazer a obra de Deus, os discípulos vêm com a necessidade, mostra, ó, a necessidade é agora, o senhor tem que comer. Você está com fome? Ele falou, não, peraí, existe uma prioridade, e a prioridade é fazer a vontade do Pai. E ele fala assim, não, a minha prioridade, ele fala, como ele fala, que o pão, ele falou, não, a minha forma é fazer a vontade do meu Pai, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Então ele deixa aquela necessidade, que é comer no momento. Eu vou fazer o que eu vim realmente fazer. Por quê? Ele tinha no coração e na mente o que o Pai mandou ele fazer, o que o Pai pediu para ele fazer. Ele sabia, mas o entorno dele não sabia. Então muitas pessoas não sabem a nossa prioridade, mas eles conhecem a nossa necessidade. Então, muitas das vezes o inimigo se aproveita dessa nossa necessidade e vai colocando coisas na nossa frente, vai colocando pão, vai colocando comida, vai colocando muito trabalho, vai colocando a necessidade vai jogando corda, né? Vai dando corda. E o que nós vamos fazendo? E realmente é a necessidade. Nós precisamos disso, mas existe uma prioridade. Por exemplo, se como eu falei, eu vim aqui para ganhar dinheiro. Então, mas suponhamos, eu cheguei aqui, o meu irmão é bem de vida, ele está me cuidando. Então, ele está suprindo as minhas necessidades. Então, eu não preciso, vou arrumar um trabalho ali para ganhar, para me sustentar aqui, já está bem. Mas a prioridade que eu tinha era ganhar o dinheiro. Claro que não era o plano de Deus, né? É o meu projeto. Exatamente. Então, ele está suprindo as minhas necessidades. Eu falei, então eu nem vou trabalhar tanto, nem vou me esforçar tanto, porque eu já estou suprindo a necessidade. O básico eu já tenho. O básico eu já tenho, só que eu vou perder o quê? Aquela minha prioridade, que era vir aqui para ganhar dinheiro, para me melhorar a vida lá no Brasil. Estou usando isso para entender mais ou menos, apesar que, graças a Deus, Deus já tirou isso do meu coração e esse já não é mais a minha prioridade. Já não é a prioridade. E outra parte interessante é quando Jesus está no Getsemane. Ele está orando e é clara a oração dele. Ele deixa Jesus deixa muito claro, porque 3 vezes ele ora e fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Então, ele estava vendo a necessidade que ele tinha de não passar por aquilo, do sofrimento que ele pediu para o Pai. Mas qual era a prioridade dele? Desde João 4, desde Mateus 4, a prioridade sempre Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Sempre foi fazer a vontade do Pai. Essa é a prioridade dele. Então, quando a multitude cercava, quando a multitude pedia as coisas, quando as pessoas cercavam e pediam coisa, peraí, existe uma prioridade. Então, quando ele faz alguma necessidade, nós desviamos da prioridade. E às vezes nós temos que falar, não, isso é necessário, mas não é prioritário no momento. Então eu vou deixar essa necessidade aqui para mim chegar mais rápido até a minha prioridade. E aí, quando nós alcançamos a prioridade, toda a necessidade tá às vezes via que nem era tão necessário, né? É interessante quando aquelas pessoas trazem, né? Aqueles homens trazem aquele homem numa maca, que a Bíblia vai falar que eles tentam entrar na casa, porque Jesus estava na casa, né? E eles fazem o quê? Eles não conseguindo entrar, e com aquele paralítico ali na maca, eles não desistem, pronto, isso aí é para outro momento, mas eles sobem o telhado, né? Abrem um buraco no telhado e começam a descer aquele homem, né? Quando eles descem, aquele homem diante de Jesus, e Jesus dá para ele a salvação, né? A prioridade. Que é a prioridade, exatamente. Deus, Cristo, ele sempre, em todos os exemplos que o Senhor deu e mais nesse agora, ele sempre vai entrar com o que é prioridade na nossa vida. E aí depois ali os outros, né, os fariseus, tudo, quem é esse que perdoa o pecado? Tudo, olha, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder, né,
tanto para mandar perdoar, tanto para perdoar pecado como para fazer milagre, levanta e anda. Aí entrou com a necessidade de bônus. Porque ele já tinha prioridade. Já tinha prioridade, que era a vida eterna, né? É verdade, pastor. E isso, se a gente trouxer essa palavra, que o senhor vai discorrer ainda, para os nossos dias atuais, vamos falar da nossa vida, pronto, secular, né? Às vezes a nossa necessidade digamos assim, como é que eu vou falar? A gente acha que é necessário ter um carro novo, por exemplo. Eu já tenho meu carrinho, mas está muito velhinho, eu quero ter um carro novo. E esquecemos que se a gente suprir essa necessidade, de repente, de comprar aquele carro novo, nós vamos deixar de suprir prioridades. Que é, muitas das vezes, ter o que comer dentro de casa. Não é? Isso é a minha prioridade. Ou pagar uma conta de luz, por exemplo. É prioridade, porque se não pagar, corta. E às vezes a gente usa o recurso para suprir uma necessidade, que às vezes nem é tão necessária, atropela as coisas e depois fica assim, a priori, né? Que é o principal. Eu vejo, por exemplo, no matrimônio, no casamento. No casamento, nós temos uma prioridade. Mas qual é a nossa necessidade? Egoístamente falando. Eu quero ser bem tratado, eu quero receber carinho e eu quero ser cuidado. Mas será que eu estou priorizando eu cuidar, eu dar carinho, eu fazer também? Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E muitas vezes, no nosso casamento, nós precisamos desse afeto físico e essa seguridade. Mas nós esquecemos da prioridade. E eu anotei alguns versículos. Amar como Cristo amou. Efésios capítulo 5, 25. E é uma prioridade no casamento. Antes de receber. Porque muitas vezes no matrimônio, nós mais queremos receber do que dar. Você não me fez isso, você não me fez aquilo, você. Mas o que eu estou fazendo para que essa pessoa possa me retribuir? E segundo ponto, o afeto é perdão e graça. Colossenses capítulo 3. Se no casamento não houver perdão e não tiver a graça entre um e outro, não tem condições. E orar juntos. 1 Pedro capítulo 3, 7. Então, essas prioridades nós temos que ter no casamento para que logo sejam supridas as necessidades. Porque se nós não valoramos a prioridade que é a família, o que está acontecendo hoje em dia? Carinho, eu vim aqui e quero me divorciar de você. Não tem condições mais de nós vermos juntos. Porque nós não priorizamos aquele amar como Cristo amou, aquele ser submissa, tudo que fala sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos. Nós não priorizamos o que Cristo nos está ensinando e nós estamos vivendo a necessidade. Eu necessito, e não priorizamos a unidade familiar. E afinal, hoje em dia, muitos matrimônios estão sendo destruídos por focar a necessidade e deixar as prioridades. Eu costumo dizer, né? O senhor tem quanto tempo de casado já? Eu tenho o mesmo tempo de ministério. Eu casei em fevereiro, em julho me levantaram como pastor. Então faz 11 anos. Manda um abraço aí para a esposa, senão ela vai ficar brava, ó. Olá, meu amor. Jéssica, diaconisa Jéssica, essa é sem palavras. Mesmo? É impressionante. Eu tenho uma em casa assim mesmo. Tudo que eu pedi, às vezes eu olho para ela e fico olhando e falo, Jesus, como é que pode, senhor? Deu do jeitinho que eu pedi. Do jeito que eu pedi. Impressionante. Eu espero que eu seja assim para ela, agora eu não sei. Então, essa que é a questão. Nós, na verdade, hoje casamos, eu também estou 18 anos já, vou fazer 19 anos com a minha esposa. E a gente vê, eu aprendi muito, né, durante esse tempo, e estou aprendendo muito também, porque a gente falha bastante. Mas o que acontece hoje? Por que os casamentos hoje não deu certo? Qual é a necessidade e a prioridade, né? A necessidade, ou melhor, a prioridade quando você vai casar, pelo menos é assim na maioria dos casamentos, é ser feliz. Essa é a prioridade. Não. Ninguém vai casar para não ser feliz, né? Com certeza. Casar para ser feliz ninguém quer. Só que quando, na verdade, a nossa prioridade, a nossa necessidade deve ser feliz. Pronto. Mas a nossa prioridade deve ser fazer o outro feliz. Com certeza. Né? Porque a partir do momento que você se preocupa de fato em fazer o outro, e existe uma reciprocidade nesse caso, um vai estar preocupado com a felicidade do outro. Claro que sim. Não é verdade? Então,
não tem como não dar certo nesse sentido. Agora, quando você... Eu escuto muitas pessoas dizendo assim, eu casei para ser feliz. Olha, já vai ser meio complicado. Você tá entrando, você já está entrando com um caminho meio errado, porque você tem que casar para fazer o teu cônjuge feliz. Se você fizer isso, ele também, pronto, os dois entendendo. A questão de você que está aí procurando um noivo ou uma noiva para casar, que não casou ainda, tem um jovem ali que está só escutando. Está só escutando. Primeiro, ser feliz, não buscar ser feliz, ser feliz. Essa pessoa que entra na sua vida, ela vai ayandir felicidade. Porque se eu sou feliz, eu não vou casar com uma pessoa infeliz e cheia de problema. Então eu estou bem, eu estou feliz. Eu não tenho... A minha necessidade não é o casamento. A minha prioridade é o meu bem-estar. É a minha paz, a minha felicidade. Então se eu tenho uma prioridade que é isso particular para mim, a necessidade do casamento vai existir, mas quando eu encontrar uma pessoa, eu vou saber se ela é realmente feliz, se ela é uma pessoa decente, se é uma pessoa legal, digamos assim, se ela está bem. Porque se ela estiver mal, ela vai ayandir coisas ruins para o meu casamento. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de personalidade, de caráter, de tempo que ela já viveu. Porque uma pessoa, suponhamos que vai casar com 20 anos, já passou por algumas situações difíceis. Ela resolveu essa situação lá atrás? Ou ela está com esse problema tudo ali nas costas? Ela já perdoou as pessoas antes? Então, eu entro no casamento sem perdoar, eu entro no casamento triste, eu entro no casamento infeliz, e o que eu vou fazer? Descarregar em cima da pessoa que está comigo. Então, eu tenho que estar feliz. E quando eu encontrar essa pessoa que eu vejo que ela está tirando essa felicidade, eu falo, minha filha, você não é a minha prioridade, a prioridade é a minha felicidade. E aí, se eu ando a felicidade dela com a minha, o casamento vai andar que é uma beleza. Vai para cima. O problema é que nós vemos a necessidade de casar, mas não a prioridade do casamento. Exatamente. E a necessidade de casar existe, mas primeiro eu vejo a prioridade que eu vou ter lá no casamento. Sustentar a família, levar o pão para dentro de casa, dar carinho, e cuidar, suportar aquela pessoa depois de alguns anos, porque aquela paixão primeiro, né? Aquele amor vai... Então é nesse sentido aí que nós temos que estar sempre pensando, é prioridade ou é necessidade? Então, o que é necessário, se eu puder deixar o que é necessário agora para priorizar amanhã ou depois, é melhor deixar a necessidade de lado e vamos priorizar aquilo que nós, por exemplo, projetamos para a nossa vida. Ou o solteiro, ou a família, ou o casado. Exatamente. E eu tenho certeza absoluta que aí o Senhor vai nos abençoar. E outro tema, não sei se... Não, fique à vontade. Eu segui, é a parte da vida ministerial, ou da vida cristiana. Qual que é a intenção do irmão hoje em dia, né? Entrar na igreja e ser abençoado. Entrar na igreja e sentir-se bem. Entrar na igreja e receber respostas rápidas. Hoje em dia, tá tudo assim, tudo é muito rápido, tudo é muito... a pessoa vê um vídeo que não lhe agrada, já passa para frente. Então, a pessoa vai na igreja para receber isso rápido também. Isso é necessidade. Nós temos necessidade disso. Mas quais são as prioridades? Eu coloquei guardar a palavra no coração, Salmo 119. Eu coloquei preservar a santidade, que nós temos que preservar isso para nós termos comunhão com Deus. Temos que preservar essa santidade e viver por fé. Porque nesses últimos dias, todo mundo sabe a situação que nós vamos vivendo, e a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Então, nós queremos cobrir tanto a necessidade que nós temos de vestir, de colocar uma roupa boa, de comprar, de mostrar ou algo, necessidades. E nós não priorizando cultivar essa santidade, cultivar essa fé, cultivar essa comunhão, porque lá na frente o justo vai viver pela fé e não pela necessidade, pela prioridade que é preservar essa fé. Interessante isso que você falou a respeito das pessoas que procuram hoje, né? Procuram a igreja, procuram Cristo, e ela chega numa igreja e de repente ela não teve uma resposta fast food como ela queria, né? Uhum. Vou em outra igreja. Uhum. e vai pulando, parece um macaco, né? Uhum. De galho em galho, galho em galho, e até receber, entre aspas, alguma coisa. Uhum. A grande verdade é essa: as pessoas esqueceram, infelizmente, né, do real motivo de ir à igreja, né? Que é cultuar, né? Cultuar, que é adorar a Deus de fato. Mas o ser humano, principalmente nos dias atuais, com essa era, né, de internet, com essa era de tudo na palma da mão, o que você quer, você pede aqui. Eu quero
Antigamente, para você pedir um táxi, meu amigo, Meu Deus. ou você ia para a beira da rua, ficava fazendo sinal, esperando, né? Ou então você tinha que ligar pro teletaxi, pedir, daqui 15 minutos, daqui meia hora chega aí. Hoje em dia não, você vai na palma da mão, escolhe se você quer Uber, se quer Comfort, se quer como que você quer, não é verdade? Para comida, então, nem se fala, né? Para você antigamente pedir uma pizza era maior complicação. Hoje, 2 minutos você já resolve tudo, 15 minutos está na tua porta. Então, o ser humano ele está acostumado hoje a pedir e receber de uma forma quase que espontânea, né? E hoje as pessoas estão indo para a igreja pela necessidade. Pela necessidade, não é? E não a prioridade que é a salvação. Que é a salvação. Porque, graças a Deus, nós ali na Igreja Evangélica El Camino, eu ensino como pastor, mas eu tenho que ser o primeiro a fazer. Qual o meu propósito? Que eu fui dormir no sábado à noite para ir no domingo, levantar no domingo cedo para ir para a igreja. Qual é esse propósito? Qual a intenção? Porque o Salmo 139 diz que o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Então, ele vai ver essa intenção. Qual é o propósito que eu tenho para sair da minha casa? Cara, eu tenho que acordar cedo amanhã, tenho que ir para a igreja. Qual é esse propósito que eu vou lá? Uma vez eu fui aconselhar um jovem e foi tão maravilhoso que o Senhor me mostrou naquele momento, e ele estava reclamando porque uma pessoa ele tratou mal na porta da igreja. E aquilo para ele foi algo assim que ele ficou doido. E ele veio, pastor, eu tenho que sair da igreja. Ele ficou desesperado. Eu falei para ele, sabe por que você está nessa situação? Porque você veio aqui para receber. Se você viesse trazer um culto, que é dar um culto a Deus, você não ia estar dessa maneira. Porque você ia ter para dar, não para receber. Então, da maneira que você veio para receber o bem, você também recebeu o mal. Então, se você tivesse com a intenção de ir para a igreja para dar um culto a Deus, quando você fosse maltratado, você ia dar um sorriso, a paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, dar um abraço nele e ignorar isso aí. Colocou brasa na cabeça dele. Você recebeu isso porque você veio para o culto para receber, não para dar um culto. E Deus quer receber de você, não para depois dar para você. Então, ele tinha uma necessidade, que era receber, esqueceu da prioridade, que era tratar o irmão dele com um sorriso, com uma alegria. Exatamente, fazer o contrário, né? É verdade. É muito complicado, né? É muito complicado. As pessoas hoje, elas se frustram de uma forma... As pessoas, quando eu falo, pessoal, é a gente mesmo, né? Aqui, claro, aqui não tem super crente, não, né? Mas a gente se frustra hoje de uma forma muito rápida, né? De algo, é quase que espontâneo. Se algo não sai de acordo com aquilo que a gente quer, ou que a gente está esperando, já azedou tudo. Não é verdade? Mesmo por exemplo, no ministério, né? Eu tenho muito pouco tempo de ministério, sou uma criança ainda no ministério, tenho muito que aprender, e graças a Deus pelos homens de Deus que nos ajudam, né? O meu irmão, o pastor Inés, tem mais tempo de experiência, que Deus amoleceu, abrandou o coração dele para vir aqui me ajudar. E qual que é o problema do ministério? Qual que é a nossa prioridade, nossa necessidade do ministério? Reconhecimento. Segundo ponto, ter recursos materiais para manter tanto a nossa casa quanto a igreja, a obra, né? E depois, crescimento numérico. Isso é necessidade, nós vemos essa necessidade. E qual que é a prioridade do ministro, a pessoa que está lá na frente da igreja? É servir com fidelidade às pessoas, a Deus e à igreja, 1 Coríntios 4, versículo de número 2. Depois, a ser discípulos, porque Jesus Cristo falou assim, ide a ser discípulo, fazer discípulo, não abrir igreja, não falou, vai lá e abre uma igreja, falou, vai fazer discípulo. E depois disso, nesse discípulo, é uma consequência. E logo, 2 Timoteu, que Pablo, ensinando a Timoteu, falou, predique a palavra. E já está. Verdadeira. O pastor já está falando aqui, eu ia até falar, poxa, o pessoal lá da igreja é o caminho, meus irmãos em Cristo, né? A gente costuma dizer que tem irmão de todos os lados, né? Uhum. Todas as nações a gente tem irmão. Amém. Não vão conseguir estar acompanhando, de repente, o programa, né? Assim, de uma forma mais... Vão ter que pôr na legenda. Põe na legenda aí em espanhol. Ali são todos espanhóis, praticamente? Não. Nós temos ali algumas nacionalidades. Tem o número maior de brasileiros que nós temos ali. Daí nós temos o Paraguai, temos espanhóis, e venezuelano, temos colombiano. E franceses também deve ter? Não, francês até hoje não.
Ainda não. Não, daí fica difícil, né? Mas É verdade. para nós. Então, nós estamos ali, graças a Deus, procurando servir ao Senhor. Ou seja, depois A prioridade é essa. Depois da ministração no meu coração, vem as prioridades do reino e depois a necessidade nós vai vindo pouco a pouco, em nome de Jesus. É interessante que a própria palavra vem falar, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade é essa. E depois estas coisas, né? Não as outras, estas, o que está no texto. Essas coisas vão ser acrescentadas, não é? Que Então, são as necessidades. É maravilhoso o senhor tocar nesse assunto, não sei como é que nós estamos de horário. Fique à vontade. Eu tenho que ir embora para Bilbao, mas eu depois começo a falar, não paro mais. Tá cedo ainda. Ainda mais quando se fala da palavra, né? do nosso... Fique à vontade, mestre. pastor. Uma vez, foi em Bilbao mesmo, eu tinha uma necessidade de ter uma resposta urgente da parte de Deus. E eu fui para a igreja com aquele desejo de receber. E quando o pastor foi pregar, ele pregou justamente em cima desse texto: buscai primeiramente o reino e as suas justiças, e ele falou, e as outras coisas vão ser añadidas. Então, eu ouvi aquilo, guardei na minha mente, guardei no meu coração, para não alargar muito. Depois de uns 2 anos, eu estava na minha habitação, no meu quarto, que eu tinha alugado em Bilbao, não era casado ainda, e eu fui reclamar com Deus. E falei para ele, Senhor, olha, cadê as outras coisas? O que está acontecendo? Até agora, e o meu irmão era pastor, na época eu tinha a chave da igreja, e muitas vezes acabava a escola dominical de manhã cedo, então ele chegava e falava assim, e aí, mano, vamos pro restaurante, vamos comer fora, vamos passear, vamos lá em casa? Eu falei, não, eu tenho que ficar na igreja, porque tinha culto à noite, eu tinha que limpar, tinha que arrumar as cadeiras e tal, organizar a igreja para o culto à noite. Então eu priorizei sempre isso aí, baseado nessa palavra. 2 anos depois, eu reclamei com Deus, falei, Jesus, onde que estão as outras coisas? E o Espírito Santo ministrou no meu coração, naquele quarto. Que outras coisas? Você leu o texto? E eu me dei conta que eu não vinha lido o texto, eu tinha só ouvido. E quando eu li o texto, estas coisas... O contexto é totalmente diferente. E daí quando eu falo estas coisas, o Espírito Santo falou, estas coisas são a comida e a roupa. Você come bem, se veste bem? Então eu já te dei tudo o que eu te prometi. Não te devo nada. Aí caiu a casa. Eu falei, então tá, né? Então por quê? Não estou aqui dizendo que o Senhor não vai añadir as outras coisas. Mas acontece que nós olhamos o texto e falamos assim, o Senhor vai me dar o casa, vai me dar o carro, igual Isaías fala, né? Eu comereis o melhor dessa terra. Eu não como carro, eu não como casa, eu como aipim, mandioca, não sei dessa terra, como é que chama? Macaxeira. Como feijão, como arroz. Então, às vezes, nós ouvimos algo, mas não vemos o que Jesus falou. Porque a minha interpretação do texto, como se não tem nenhum valor do que Jesus realmente falou. Então, às vezes eu estou interpretando algo, que Jesus vai me dar tudo isso. É como o apóstolo Paulo disse, né? Eu posso é um versículo que você vê estampado aí nos carros, nas casas. Tudo posso naquele que me fortalece. Ô, beleza! Aí salta no corpo, faz tudo. Aí a gente vai pegar o histórico, não é? Ali o pastor Enéas tá doido para participar. Vai chegar a sua vez lá. Tá vibrando ali. A gente vai pegar o histórico de Paulo, um cara que sabe, como ele mesmo diz, eu sei o que é padecer. Eu sei o que é passar fome, passar frio, né? Um homem que foi açoitado, 40 menos uma, né? Chibatada ali por 3 vezes, porque pela lei, se ele recebesse 40, ele estava ali, né? Mas não, eles faziam questão, é só 39, que se ele voltar, ele apanha de novo. Né? Então, o contexto é totalmente diferente. Ele disse assim, eu posso passar por isso, eu posso passar fome, eu posso passar frio, eu posso passar necessidade, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque Deus é, né, a força. Exato. E as pessoas, elas pegam esse versículo com essa tal dessa teoria da prosperidade, né? Que me tira o sono às vezes, não é? Que hoje em dia é aquele negócio. As pessoas querem Deus pela necessidade. Elas querem, porque eu vou ser rico, porque eu vou comer o melhor da terra, porque isso, porque aquilo, isso. E esquecem da real prioridade, que é a adoração. E foi
o apóstolo Paulo foi um camarada que entendeu o que foi prioridade. Aquele priorizou realmente o reino, o chamado, aquilo que Deus falou para ele lá no começo. No primeiro dia que Jesus encontrou com ele, falou: você foi chamado para isso. E ele foi até o final com aquilo. Então, às vezes, por exemplo, eu quero tocar bateria. Eu já comprei uma bateria, eu com meu irmão comprei uma bateria. Verdade. Eu tocava bateria, estudei 5 anos bateria. Eu só sei tumpá, tutumpá, tumpá, tutumpá. Não consegui Só o passar básico. disso. Por quê? Eu achei que era uma necessidade. Eu amo ver um pastor pregando e de repente no meio da pregação ele começa a cantar um hino. Meu Deus, sobre Jesus, por que o senhor não dá isso para mim? Mas a minha prioridade é outra, não é? A minha necessidade é cantar e todas essas coisas. Então eu tenho que priorizar aquilo que Deus me falou lá atrás. Então, você vai ser chamado para andar nesse caminho. Não é para você ficar tentando fazer outras coisas. Então, às vezes, nós vemos a necessidade da igreja, vemos a necessidade da família e esquecemos a prioridade, que é Jesus falou, você tem que andar nesse caminho. Não é para você ficar dando voltinha para lá e voltinha. É reto. Exatamente. Bênção de Deus. Pastor Edson Timóteo, diretamente de Paraná, né? De Curitiba, Paraná. E de Bilbao, na Espanha, e de Portugal para o mundo, nessa manhã de domingo abençoado. Pastor, a palavra é sua. Não, mais algum ponto por aí? Eu quero só aconselhar aos seus ouvintes, nossos, que agora são nossos, que eu também vou participar. Em nome Você faz de parte Jesus dessa história já. Para concluir, Deus, ele não ignora, Jesus nunca ignorou as necessidades. Todos os textos que nós vimos, que nós lemos, que nós mencionamos aqui, em nenhum momento Jesus Cristo ignorou a necessidade, mas ele priorizou a prioridade. Então, você que está nos ouvindo, que se o Senhor te prometeu ou te falou algo e você tem coberto as suas necessidades e não tem priorizado o que Deus realmente te chamou para fazer. Então, medite nessa palavra e olhe para dentro de você e veja se você está priorizando aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque a necessidade vai ser suprida depois que a prioridade for feita, foi exercida. É verdade. Amém? Depois disso não precisa falar mais nada, né? Para você que acompanhou a gente, tem acompanhado a gente até agora, procure, né? Procure fazer o que foi aconselhado nessa manhã. Priorizar realmente aquilo que é necessário, né? Priorizar realmente aquilo que Deus falou no teu coração. Às vezes não é o que a gente quer, né, pastor? A verdade é onde mora o perigo. Porque às vezes a gente quer algo, eu quero isso, eu quero isso. Parece aquele menino tolo, aquele filho tolo ali de 10 anos, 12 anos, ou de 5 anos fazendo birra, e Deus mostrando, meu filho, a prioridade é essa. Se tu for querer cumprir essa necessidade aqui, tu vai quebrar a cara bem aqui. Ou muitas das vezes essa necessidade, ou esse algo que você acha necessário aqui, vai te tirar totalmente do foco da real prioridade, né? Deus até fala isso pra gente. É por isso que muitas das vezes a gente olha e diz, poxa, uma coisa tão básica que eu queria não dá certo. É Deus dizendo, olha, se eu te der isso daqui, tu vai esquecer totalmente da prioridade, né? Quer ver um exemplo? O meu pastor, um abraço pro pastor André, que deve estar assistindo, né? Ele sempre diz assim, o irmão queria um carro. Não, ele dá o exemplo do tanque de combustível. Ele diz assim, o irmão vive na reserva. Vem pro culto hoje? Tu vou sim, pastor. Rapaz, mas olha, eu tô na reserva da reserva aqui no gasóleo, né? Ele disse, amém. Porque no dia que tiver com o tanque cheio, a prioridade não vai ser ir para a igreja, não. Vai ser dar uma volta longe. E lá para Bilbao nos visitar, lá na igreja evangélica Camino. Olha, eu vou dar uma volta assim. Pode ter certeza que eu vou dar uma visitada lá na igreja. É o caminho. É o caminho, sim. Para você que está, de repente, sentindo no teu coração não só uma necessidade nessa manhã, nesse momento, mas também algo dizendo assim, olha, você precisa priorizar Cristo. Sabe por quê, pastor? Interessante que, mais um exemplo, Jesus ele sempre priorizou a missão dele. A missão dele. Né? A missão de Jesus era o quê? Era vir nesse mundo
e pagar um preço que mais ninguém poderia pagar, não é verdade? Através da vontade do Pai que o enviou, não é? Diz assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então ele foi enviado para uma missão. E nos momentos mais difíceis, ele cumpriu a missão dele, né? Ele teve a oportunidade ali no Getsemane de dizer, não quero, acabou, já suportei tudo que eu tinha de suportar, acabou por aqui, né? Quando o Malco vai lá, o soldado corta a orelha dele, e Pedro já querendo resolver o negócio, assim, olha, se eu quisesse, eu pedia pro pai, ele mandava aqui, os anjos acabavam com isso aqui em dois palitos, como diz a história. Mas não, ele priorizou. Agora, você já pensou o mais difícil quando ele estava realmente na cruz, né? Na cruz do Calvário, padecendo por tudo aquilo, e ainda assim as pessoas zombando dele, colocaram aquela coroa nele, né? Com aqueles espinhos que atravessavam o crânio, né? E zombavam, tiraram a roupa, brincaram com as roupas dele, tudo, deram vinagre para ele beber, não é? Em vez de água. Então ele podia dizer assim, cheguei no meu limite, acabou. Porque nós temos que entender que Cristo também era homem, né? Ele também era 100% homem, como ele era 100% Deus. Então, mas ele priorizou, ele disse, não, a minha necessidade realmente eu tô com sede, a minha necessidade agora era ter alguém cuidando das minhas feridas, né? Que ele estava todo dilacerado, né? Isaías vai dizer que ele foi moído, né? Pelas nossas iniquidades. Então, a necessidade era essa, mas ele não abriu mão da prioridade. Então, você que nesse momento, essa palavra eu tenho certeza que ela falou ao meu coração também, e ela falou ao teu coração. Se você quer fazer algo diferente nesse domingo, faça uma visita, procure uma igreja próxima da sua casa, né? Se você quer, eu vou te dar aqui 2 indicações. Uma na Espanha e uma em Portugal, né? Igreja Evangélica El Camino. Traduzindo? Não é difícil, né? Igreja Evangélica O Caminho. Amém? Que fica lá na Espanha, em Bilbao. Amém? E também Igreja Missão Omega Church, aqui em Vila Nova de Gaia, bem pertinho ali da Avenida da República, na Rua de Moçambique 147. Você será muito bem recebido e tenho certeza que o seu domingo será inesquecível. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Pastor, pode ficar à vontade, pastor Edson. Acabar, como o senhor fala pra gente trazer uma lembrancinha, para não voltar em casa, mas eu vou deixar essa caneta. Olha, se o senhor não se importar. Claro que não. Para a próxima vez, quem tem que trazer o presente é ele. Exatamente, o pastor Enés. Então, e eu vou olhar para a caneta e vou lembrar do senhor. Aí dizer, olha, então, por sinal eu sei, lembro de todos que estão participando. Maravilha. A grande verdade, pastor Edson, é que isso é uma lembrança, né? Mas a força que vocês têm nos dado, né? Vindo aqui, gravando, tivemos pastores que já participaram 2 vezes, né? Às vezes, nessa correria, né, que nós temos aqui em Portugal, acredito que da Espanha não é diferente, de você, o tempinho que você tem é para estar um pouco com a tua família, para ir à igreja, para estar trabalhando. Então, você tirar 1 hora, 2 horas de tempo para vir gravar com a gente, para levar uma palavra que vai, certamente eu sei que vai chegar bem longe, vai chegar onde deve chegar, porque Deus ele já preparou tudo, não é? Então, só isso, para mim, já é muita coisa, né? Essa lembrança é só para realmente deixar mais bonita a nossa bancada, que está só crescendo. Vamos trazer, se Deus quiser. Amém, pastor Edson. Muito obrigado. Eu só quero realmente agradecer ao senhor, agradecer também ao pastor Enés por ter vindo aqui nessa manhã, trazer uma palavra, né? Aqui nós não estamos, eu costumo sempre dizer, nós não estamos aqui para dizer que você precisa dar dinheiro, né, para encontrar a salvação, que é Jesus, que é de graça. Não estamos aqui para pedir Pix, nem MBA de ninguém. Nós estamos aqui simplesmente para falar para você que Jesus Cristo, ele cura, salva e liberta. E que assim como está aqui no título da sua igreja, El Camino, que Jesus Cristo de Nazaré, ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos, não é, pastor? Ele é o caminho. Não tem atalho para chegar no céu, não. O passaporte é ele que carimba. Nós colocamos a Igreja Evangélica El Camino que te conduzirá à verdade e à vida. O caminho que vai te conduzir à verdade e à vida. Não existe outro. Para finalizar a minha palavra, pelo menos dar um recado para os irmãos, você mesmo que foi convidado para ir na igreja ou procurar uma igreja, saiba
que Deus ele pode suprir todas as suas necessidades. Jesus ele pode suprir todas as suas necessidades. Tudo que você está precisando. Mas a prioridade dele é salvar a sua alma. Então, se ele precisar tirar as necessidades para salvar a sua alma, ele vai fazer. Porque essa é a prioridade de Cristo. Vá para a igreja para que a sua alma seja salva e não para que a sua conta aumente no banco. A sua alma precisa ser salva. E se a tua igreja... Eu não posso falar isso, né? Claro que pode. Porque Se a tua igreja ensina não errado, ensina que a sua alma é a prioridade de Cristo, você está na igreja errada. me perdoe, mas você tem que Eu buscar alguém que concordo. te conduza ao céu. Porque a nossa prioridade é a Nova Jerusalém. Olha, eu não queria falar não, mas tem que falar. Tem igreja aí que está fazendo um bom trabalho para o diabo, né? Não, ele é o foco principal. Exatamente. Diz assim, o diabo olha assim, rapaz, não vou nem falar nada, não vou nem investir contra essa igreja, que ela já está no... Tá no caminho certo, tá no Exatamente. caminho errado, né? Exatamente. Para o diabo estar no caminho certo. Mas, infelizmente, essa é a verdade. Mas, a gente não vai... A gente tem que falar a verdade. Aqui a gente vai falar a verdade, né? Porque o próprio Cristo, Mateus 24, ele vai falar, né? Olha, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Né? Vão vir muitos em meu nome, vão vir os falsos profetas no meu nome. E eu costumo dizer até uma coisa, eu vou falar aqui, porque eu não tenho medo mesmo. Quem fala a verdade não merece castigo. Para nada. Amém? Se um menino tem tido força para enganar muita gente aí, levar muita gente aí para enganação, com lábia e tudo, e vocês sabem de que eu estou falando, Claro que sim. imagina o anticristo. Então, igreja, lê a Bíblia, esteja atento, né? Cristo, há 2000 anos atrás, ele já disse, olha, vocês precisam ter cautela, vocês precisam se prevenir. E como é que a gente vai conseguir? Lendo a palavra, não é? Lendo a palavra. Pedindo discernimento do Espírito, orando, falando com o Papai do Céu. Amém? Se alguma igreja que você conhece, não é? Ela está dando prioridade para a tua conta bancária, como o pastor Edson falou aqui, sai fora, amém? Porque Jesus está preocupado com a tua alma, ele está preocupado em te levar para morar com ele, amém? Foi para isso que ele morreu, foi para isso que Jesus Cristo morreu, pagou um alto preço, mas ele ressuscitou. Guarde essa palavra no teu coração, que esse domingo seja inesquecível para você. E o pastor Edson agora vai dar suas considerações finais e um abraço para o povo, esse povo abençoado, os meus irmãos em Cristo, da igreja É o Caminho, que eu já quero conhecê-los pessoalmente. Em nome de Jesus. Bom, queria primeiramente agradecer a Deus. Eu sempre falo que a honra, a glória, a alabança e a adoração é dada a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a pastora Dayana, ao seu esposo, Evangelista Kempis, um forte abraço. Por nos dar essa oportunidade, e ao Senhor que nos abriu essa porta. E realmente, para mim, eu estou muito feliz. Me casa, su casa, né? É isso, me casa, su casa. E vamos participar aí, Dominical Quest, em nome de Jesus. Como me dizia aqui nosso amado irmão, é como uma escola dominical. E coisa boa a escola dominical. Né? Exatamente, é verdade. Deus, e a Igreja Evangélica do Caminho, graças por vocês que estão aí conosco. Você que está aí em Bilbao, você que está aí por Guecho, você que não congrega, porque se você congrega e está feliz na sua igreja, fique lá. Mas se você não tem uma igreja, se você não congrega, se você está buscando um lugar para você ler a Bíblia, porque nós não somos pregadores, nós somos leitores da Palavra de Deus, e está buscando a salvação da sua alma, nos procure. Igreja Evangélica El Camino, calle Villa de Prensa, número 28. E que Deus te bendiga muito e graças por estar com nós. Aleluia! Um ótimo domingo para você e, se Deus quiser, até domingo que vem. Um forte abraço. Deus os abençoe.